Olá, queridos, muito bem-vindos ao canal Cintia Lima. Semana que vem a gente já começa com as lives, vou deixar tudo direitinho aqui pra vocês. E, obviamente, já peço que vocês cheguem no nosso canal se inscrevendo, convidando os amigos, familiares, vamos aumentar nosso time. E vamos direto ao ponto. Nesse domingo, domingo de Copa do Mundo, domingo onde a nossa cabeça, nossas atenções estão voltadas até para a família, para o nosso descanso, acaba sendo inevitável que tenhamos um vídeo para falar da saída de Deolane de A Fazenda 14. Isso mesmo, a saída de Deolane Bezerra da edição 14 de A Fazenda, uma edição que já falamos várias vezes, uma edição equivocada, repleta de erros. Sabe aquele tipo de situação que você pode pegar e usar como exemplo para todas as outras coisas do que não fazer? É a edição 14 de A Fazenda. E a cereja do bolo de uma série de erros está sendo essa saída da Deolane. Mas tudo que se construiu, tudo que antecede essa situação. O título do nosso vídeo aqui, ele é muito claro. A Deolane Bezerra, ela deixa estragos irreversíveis para a Record TV. Não é só para Fazenda, para edição de um reality show já tão consagrado e com milhares de fãs. Não é só para o histórico e currículo do diretor Rodrigo Carelli e nem só para a apresentadora Adriane Galisteu, que teve por muitas vezes também sua postura questionada. Ela deixa estragos irreversíveis para a emissora, para a grande instituição chamada Record TV. Porque desde o início só se viu erros. Desde o início, desde a necessidade, parece que gritante, da Record, do Carelli, vamos usar a direção do programa, era imprescindível ter Deolane nessa edição. Era imprescindível, era um nome forte, chamou atenção no início, mas desde o primeiro momento mostrou-se ser um verdadeiro tiro no pé, um equívoco, um erro e de estragos irreversíveis, de situações totalmente deploráveis, erradas, questionáveis. Porque desde o início, Deolane Bezerra sentiu-se a dona dessa edição. E ela não sentiu isso à toa. Ela teve essa aprovação ali dentro. Ela teve uma retaguarda. Ela cometeu erros, ela infringiu regras. Ela fumava até de um simples cigarro eletrônico que é proibido, até ameaçar a direção de deixar o reality, caso o Chay não fosse expulso com Thiago Ramos. O tempo todo ela dominou a situação. O tempo todo ela esteve no controle. Quando que um jogador pode estar no controle dentro de um jogo tão grande e que quem decide é o público? Ali o erro foi gritante. Não é à toa que essa edição perdeu patrocínio, perdeu credibilidade, pela omissão diante de situações graves, inclusive de ameaças por parte da doutora, pela conivência diante de atos que não podem acontecer, não podem ser reais ali dentro de um reality. Aquilo não pode ser normal. Quando algo muito grave, ameaça para fora de um reality é colocado ali, não pode a apresentadora rir e se divertir com fogo no feno, porque aquilo já não é mais fogo no feno. O telespectador, ele é muito fiel ao seu gosto, ele é muito fiel à credibilidade do produto que ele escolhe assistir. E nada mais justo que a gente tenha percebido ao longo dessa edição a desistência de telespectadores, a revolta por parte de muitos jornalistas com a postura da Deolane e com a omissão da direção ou da Record. E agora, nessa reta final, depois de uma roça falsa, legítima, e que trouxe sobrevida ao jogo, porque todo mundo que é normal, todo ser humano, tá, que tem seus valores, sua índole, sua criação, gosta de ver o bem vencendo o mal. Quando a gente fala dessa maneira geral, assim, do bem vencendo o mal, é isso mesmo, de pessoas do bem, de pessoas que têm uma postura muito mais elegante, muito mais educada, de gentileza, de empatia, de carinho e de respeito pelo outro, que é o caso da Babi e do Grupo B. Então, quando a gente vê uma roça falsa, onde a Babi volta, ela tem a aprovação do público e a gente percebe o quanto as quatro participantes do Grupo A não aceitam isso em hipótese alguma, e lideradas pela Deolane como sempre, a gente percebe o quanto elas não souberam perder, não souberam enxergar, passaram a se sentir completamente desmotivadas diante de um fato real e da preferência de um público, mas faz parte do jogo, né? Se um time tá perdendo de 5-0 numa partida, ele não vai abandonar o jogo. Os jogadores não vão pro vestiário porque isso é feio, é deplorável, é ridículo, é mau exemplo. Ele continua em pé.
O jogo segue, você segue o jogo. Você faz o seu melhor, mesmo que no final você perca. Deolane Bezerra, a partir do momento que sua família, que já vinha demonstrando um comportamento igual e horrível aqui fora, as irmãs passam a madrugada de sábado para domingo na porta da sede do reality, pedem carro de som, levam fãs, polícia chega no local, quer dizer, tudo porque elas querem que a irmã saia do jogo. Saia. Chegam a usar termos completamente equivocados, me chega a dar um desespero imaginar que elas também são advogadas. A OAB devia prestar atenção nisso, dizendo que a Deolane estaria em cárcere privado. Não, amor, ela tá num reality que se ela quiser bater o sino, ela sai. Então ela não tá em cárcere privado. Meu Deus, hein? Diante de tudo, toda a parte leiga que todos nós somos, a gente consegue explicar isso muito claramente para quem se diz advogada. Então, diante de tudo isso, a Deolane, neste domingo, sai do reality. Existe na cláusula do confinamento de que familiares de participantes não podem causar aqui fora nenhum tipo de transtorno que interfira no que está acontecendo lá dentro. Era carro de som, era bagunça na porta da sede. Não vou entrar no mérito da mãe, tá, da Deolane ou tal, do quanto ela está ou não hospitalizada, a gravidade, porque a gente sabe que de saúde não se brinca, não vou entrar nesse campo e vamos claramente seguir aquilo que todos os indícios estão trazendo pra gente, que são indícios reais, ou seja, o não saber perder, as irmãs ali, que obviamente não passaram a noite no hospital, passaram a noite na porta da sede, então acho que isso tranquiliza todo mundo quanto ao estado de saúde. E espero que ela se recupere bem, independentemente do que tiver, que a gente espera que seja simples. Mas, na verdade, a saída da Deolane é em virtude de não saber perder. A saída da Deolane é em virtude do cancelamento, das irmãs saberem do que estava acontecendo aqui fora, de não suportarem aguentar aí mais 10, 11 dias e muito provavelmente a vitória da Babi, que já veio crescendo ao longo do jogo. Então é uma série de fatores, de circunstâncias e de justificativas para essa saída horrorosa, que é aquela cerejinha do bolo de quem teve um comportamento horrível o jogo inteiro e não saber perder, não ter a dignidade de aplaudir o seu adversário que jogou melhor, de olhar para o seu adversário e enxergar nele qualidades, porque todos têm, inclusive ela, embora não tenha mostrado muito pra gente, mas talvez, ficando no jogo, aceitando a derrota, a gente poderia ter visto uma qualidade que a gente não viu. Então, pelo contrário, do início ao fim, Deolane Bezerra teve um comportamento que não se deve ter, teve uma postura que aqui fora foi completamente reprovada pelo público, tirando seus fãs incondicionais, que aí se identificam. E quanto à identificação com essas coisas, eu realmente não tenho o que explanar e nem justificativa. E ela comprova, ela reafirma, ela bate o martelo ao sair do jogo e não aceitar a derrota. Então fica feio e fica a lição, tá? Porque os estragos estão aí. Será a Fazenda 15, quem aceita, quem não aceita. Mas a lição que fica, eu publiquei até no meu Instagram lá também, e muita gente comentando, um jogador jamais pode ser maior que o próprio jogo ou a instituição. Essa é a lição que fica. Que a Record aprenda, infelizmente está aprendendo, da pior forma possível. Até o próximo vídeo e as nossas lives semana que vem.